Caros irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a sua mãe Maria Santíssima. Estamos iniciando mais um mês, já passamos na metade do ano, não é? Estamos em agosto e as pessoas me têm pedido orações por suas causas, né? Por suas intenções, e algumas delas, não poucas, me têm pedido para rezar de modo mais profundo por elas, porque chegamos em agosto e, segundo elas, é o mês do desgosto, das coisas ruins. Amados irmãos e irmãs, há um provérbio, há um ditado popular judeu que diz isso: tu tens o que tu dizes. As palavras constroem realidades, as palavras atraem, as palavras são capazes de produzir, inclusive o que nós mais tememos. Nós somos um povo cristão católico, mas absorvidos também num mundo de crendices dentro da nossa própria religião. Há quem tenha superstições com o Santo Terço, os escapulários de Nossa Senhora do Carmo, com os bentinhos, com as medalhas, com as fitas, com as velas. Algumas crendices com santos como Santa Edviges, como Santa Rita de Cássia dos Impossíveis, como Santo Expedito, como São Judas Tadeu. Algumas superstições com almas do purgatório. E tudo isso nós não aprendemos da igreja. Tudo isso não veio da catequese do magistério da igreja, mas da nossa cultura popular, não é? Do ambiente próprio onde nós fomos criados. Existem algumas práticas católicas muito estranhas à fé, muito estranhas à doutrina da igreja. E nós precisamos purificar esses conceitos, purificar essas expressões de fé católica, para não darmos aos inimigos de nossa igreja, né, o suporte do pretexto para nos incriminarem, para nos, digamos assim, tentarem atingir a fé, o conteúdo, o depósito fidei, o depósito da fé, né? Os inimigos da nossa Santa Igreja adoram pegar esse tipo de catolicismo não esclarecido para dizer que é assim em toda a igreja, ou que o catolicismo é isso. Se você pensa que agosto é o mês do desgosto, é possível que você atraia situações negativas e ruins. Porque a nossa mente tem o poder de criar também, no mundo espiritual, esses espaços. E como que, digamos assim, uma antena que atrai, vai fulminando a esperança, vai provocando medo, vai desestimulando a fé. Não, nenhum mês é mês de desgosto. Todos os dias somos abençoados por Deus. Todos os dias Ele nos livra de todo mal. Todos os dias Sua providência nos assiste. Todos os dias somos banhados na luz da fé. Então, purificar a nossa fé católica de elementos que entraram nela, mas que não são provenientes da Santa Mãe Igreja, não é? Purificar a nossa fé de coisas que não condizem com ela, que não combinam com o mistério dela. Crer no que manda crer a Santa Igreja Católica, e isso nos basta. Você sabe que quando nós pegamos um folhetinho, um santinho, a primeira coisa que nós devemos procurar atrás do verso é se tem aprovação eclesiástica, né? Pegamos uma oração num banco de igreja, são pessoas que distribuem, né? Nós temos que ver se tem aprovação de um bispo, de um monsenhor, não é? De um cardeal. Por quê? Porque muitas vezes nós temos devoções, como diz Santa Teresa d'Ávila, as bobas, para dizer que elas não têm fundamento na fé cristã. E essas devoções criam um sincretismo dentro da cabeça que daqui a pouco tudo é válido, né? Qualquer expressão de fé é válida, qualquer tipo de culto é válido, qualquer tipo de celebração é válida, né? E aí nós temos que ter muito cuidado. Numa catequese pessoal, essa ideia de que agosto é o mês do desgosto possivelmente vem de práticas não cristãs. Possivelmente vem, não é, de uma experiência espiritual não em Cristo e não abençoada pela fé cristã.
porque a igreja nunca nos ensinou que tal coisa fosse verdade. Ao contrário, a fé é a grande arma, né, de resistência. A fé é a grande muralha. A fé é, digamos assim, o grande remédio para todas as aflições que há no mundo e na vida de cada um em particular. É bom que a gente tire da nossa cabeça as coisas que foram colocadas, como por exemplo, né, colocar a fitinha vermelha no pulso da criança, a figa, uma fitinha vermelha na fronte da criança, algumas superstições com sal, com água benta, com ramos, não é? Sobretudo com folhas da natureza. Essas coisas são oriundas de crendices, às vezes, indígenas, ritualismos de outros povos, do sincretismo mesmo, mas que não ajudam, que não alimentam a fé, não propagam em nós as virtudes da graça. Agosto é um mês de bênção, reafirme isso. Agosto será um mês de muitas graças. Permita a Deus que seja o mês da libertação desta pandemia. Permita a Deus que seja o mês da sua prosperidade. Permita a Deus que seja o mês da reconciliação com aquela pessoa ferida, não é? Por você ou que ela lhe feriu. Permita a Deus que a sua saúde melhore agora, a partir de agosto, não por causa de agosto. Permita a Deus que neste mês eu e você tenhamos uma boa experiência cristã da vida. Permita a Deus que neste mês nós tenhamos a prosperidade necessária para vivermos e fazermos o bem e praticarmos a caridade. E tiremos de nós todo o medo, evitemos todas as consagrações inúteis com relação ao mês de agosto para ter sorte, para ser próspero, para ser abençoado. Não, a mão do Senhor já nos abençoou desde o dia do nosso nascimento e confirmou estas bênçãos no dia em que fomos batizados. É dessa fé que vivemos, é desta graça que nós nos banhamos, é esse poder de Deus atuando em nós todos os dias agora. Nós só temos para viver o sábado que é hoje. E esta é a plenitude de nossa fé. Vivermos em plenitude o dia de hoje. O amanhã o Senhor providenciará, com certeza. Mas uma fé cristã lúcida, embasada, séria, fecunda, próspera, não é? Uma fé que seja como que um poço que dá de beber a todos que se aproximam de nós. Eliminemos de nós toda crendice que não aprendemos da nossa mãe igreja, todo tipo de ritualismo e fé que não herdamos da tradição apostólica. Tiremos de nós, do culto a Maria, do culto aos santos, do culto à Santíssima Trindade, elementos que não são cristãos, que não são católicos. Respeitemos quem pensa diferente, quem reza diferente, quem celebra diferente, mas não precisamos nos incluir. Tiremos de nós aquelas tradições antigas, quando nós falamos assim, o meu avô já dizia, minha avó contava, eu tinha uma tia que dizia tal coisa. Esses chavões culturais negativos que estão conosco até hoje. Outro dia uma pessoa me telefonou preocupadíssima porque ela estava com o braço direito, digamos assim, manietado por causa de um acidente, imobilizado, e ela me telefonou perguntando como ela iria fazer, porque não podia rezar o terço com a mão esquerda, porque a mão esquerda era a mão da maldição. Meu Deus do céu, e eu perguntava isso a ela, quem lhe disse isso? Onde você leu isso? Não, isso aqui é uma tradição da minha cidade, meus avós. Deus nos fez perfeitos, irmã. Tudo em nós é graça, tudo em nós é luz. A minha mão direita é uma bênção, a minha mão esquerda é uma bênção, meu pé direito é uma bênção, meu pé esquerdo, né? Então a irmãzinha preocupada como iria rezar o texto, porque não podia rezar o texto com a mão esquerda. Vocês entendem, irmão, como esses costumes, essas lendas, não é? Essas crendices populares atrapalham a fé. Alguém também já me dizia outra vez, eu tenho um cuidado imenso de levantar com o pé direito. De onde tiramos isso, irmãos? De onde tiramos essas ideias?
É muito importante nós tirarmos de nós todas essas crendices, só atrapalham a fé e tornam a nossa cabeça confusa. E daqui a pouco estamos mudando de religião porque achamos que foi isso que a igreja ensinou. Não, de forma nenhuma. Tenhamos muita lucidez no espírito com relação à doutrina da Santa Igreja Católica. Dizem que é muito bom botar um terço no pescoço. Não é que seja muito bom, é bom. Mas isso não vai trazer bênçãos e sortes por conta disso. É um sinal de fé, como o Santo Escapulário. Mas dizem que é muito bom a gente ter a imagenzinha de São Cosme e São Damião, né? Atrai dinheiro. A igreja nunca ensinou isso. Me disseram que a casa que tem o quadro da Santa Ceia, não falta gente para comer. Por isso, não tenha na sua casa o quadro da Santa Ceia, que sempre vai ter visita para comer. De onde a igreja ensinou isso, né? Alguém também diz, é bom ter em casa uma imagem de Santo Onofre, aquele santo, né, cujo cabelo cobre todo o corpo, que vivia nas florestas. Atrai dinheiro. O Buda, com a moedinha de R$1 debaixo, não é? Ajuda bastante as finanças. Não é possível ser católico assim. Não é possível ser católico assim. Por isso é bom que nós tenhamos em nós a sã doutrina católica e somente isso, para podermos ter um cristianismo saudável, sadio, vigoroso, não é? Professado com fé, testemunhado com atitudes, mas não com negatividades, com crendices. Até mesmo se aprendemos isso de nossos pais, naquilo que na vida deles faltou instrução da Santa Igreja. É preciso cortar, eliminar, tirar de dentro de nós, para termos uma experiência real do cristianismo católico, porque isso é que importa. Então tire da sua mente que agosto é um mês do desgosto. Pelo contrário, nesse mês nós celebramos a Assunção da Santíssima Virgem Maria ao céu, não é? Nossa Senhora que gloriosamente sobe ao céu, levada pelos santos anjos, assim cremos. Ao contrário, basta a Assunção de Nossa Senhora neste mês para já ser a tradução do bem, a tradução da esperança, a tradução das graças, o significativo de tantas bênçãos que estão por vir nesse mês. Então, arranque do seu coração o joio, sabe? Essas raizezinhas de crendices que não combinam com a clareza, a sutileza do Evangelho de Jesus Cristo, né? Tenhamos em nós o verdadeiro Espírito de Cristo, o Espírito que é o Espírito Santo, mas também o Espírito que nos ensina a Santa Igreja Católica. Na sua casa você tem um santuáriozinho, que seja tudo conforme a fé católica. Não haja ali imagens de divindades, não haja ali imagens de outras espiritualidades. Que o seu santuáriozinho em casa seja um sinal da sua catolicidade. Porque muitas vezes a pessoa tem um santuário em casa, mas ali está a imagem de uma entidade, ali está o quadro de uma representação espiritual de outro credo, ali estão fitas que significam sorte, ali estão velas com cores que simbolizam sortilégios. Isso nós devemos ter muito cuidado. Uma fé pura, esclarecida, dará a nós um gosto muito grande de sermos católicos, uma felicidade. É muito feliz alguém que conhece a sua religião e bem a pratica. É feliz o homem e a mulher que entende bem a base do seu catolicismo. E sem menosprezar, desprezar e debochar dos outros, não. Mas nós temos consciência do que alcança a nossa fé e do que a extrapola. É importante notar isso. Hoje eu gostaria de deixar essa mensagem. Agosto não é o mês do desgosto, é um mês abençoado, como julho, e agora setembro, e outubro, e novembro e dezembro, e todos os dias de bênçãos, porque a luz que ilumina nossa fé é Jesus Cristo, sua palavra e sua igreja. Que nós possamos, ao contrário, consagrar o mês de agosto já agora a Jesus. Entregar ao seu senhorio o comando deste mês. Colocar todos os dias de agosto nas mãos de Nossa Senhora, para que ela os apresente
ao seu divino Filho Jesus, a Santíssima Trindade. Pedir ao nosso anjo custódio, ao nosso anjo da guarda, que nos guarde nesse mês de todo mal visível e invisível, conhecido e desconhecido, próximo e distante, carnal e espiritual. Isso sim, torna o mês de agosto um mês de bênçãos. Não, você não precisa começar com o pé direito, comece com a sua alma direita, ou seja, com o seu ser todo aberto, né? Com a sua fé realmente, digamos assim, prática, não teórica, com a sua fé de exemplo, de motivação para os outros. Não é necessário nenhum tipo de crendice para colocar bênção na sua casa, colocar fartura na sua mesa. É a fé na pessoa de Jesus e na sua providência divina infalível. E nada que seja, digamos assim, fora do alcance da nossa santa religião. Cada um pratique a sua fé, mas nós pratiquemos a nossa. Um grande abraço do irmão Emanuel Maria, da comunidade católica Cristo Domini.